Pessoal, antes de eu falar do eu à deriva, eu preciso falar para vocês por que eu estou falando da constituição do eu. Porque é aí que tudo começa. É a forma como o seu eu se constrói, vira a base de como você vive a vida. Como você se relaciona, como você trabalha, como você se coloca, se posiciona no mundo, como você lida com o dinheiro, com a saúde e com as suas escolhas. Não é separado. Por isso eu comecei falando do narcisismo primário. Aquele momento inicial em que o eu começa a se formar, a partir do olhar do outro, do cuidado, do investimento libidinal, dos pais ou de qualquer outro cuidador. É ali que o eu ganha contorno. O eu ideal. Depois a gente entrou no ideal de eu, que é a base interna, aquela sensação de valor que sustenta o sujeito ao longo da vida. O ideal de eu, que é o lugar das exigências, do olhar do outro, do que eu sinto que eu preciso ser para ter lugar. Mas tem uma questão aqui. O que acontece quando essa base não se forma direito? Porque sem reorganizar essa base, as outras áreas da vida começam a ser afetadas. Os relacionamentos ficam instáveis, o trabalho vira esforço constante, a sensação de prosperidade não se sustenta, a base, a saúde emocional oscila, o sujeito não encontra o próprio lugar no mundo. E muitas vezes a pessoa tenta resolver isso de várias formas. Muda de trabalho, muda de relacionamento, busca soluções rápidas e não encontra saída. Mas não porque está fazendo errado, mas porque o problema não está na superfície. O problema está na base. E é exatamente aí que a gente entra hoje. Quando esse eu não teve base suficiente, ele não se sustenta, ele fica à deriva como uma folha ao vento. É sobre esse eu à deriva que eu quero falar com você agora. E o eu à deriva é quando eu tenho uma base, ele se sustenta. Mas nem todo mundo teve essa base. E aí, ao invés de ter um eu firme, a gente encontra um eu à deriva, inseguro, frágil. Um eu que não se sustenta sozinho. Um eu que precisa do olhar do outro para saber quem é. É alguém que se regula de fora para dentro. Se o outro não aprova, eu existo. Se o outro aprova, eu existo. Se o outro se afasta, eu me perco. Esse tipo de funcionamento não começa na vida adulta. Ele começa lá atrás, quando a base não foi suficientemente construída. Quando faltou presença, quando faltou investimento, ou mesmo quando houve excessos. E sem contorno. Por fora, muitas vezes, a pessoa funciona. Ela trabalha, ela se adapta, ela se relaciona. Mas por dentro, existe uma instabilidade constante. Uma sensação de que qualquer coisa pode desorganizar tudo. E aí o outro deixa de ser um encontro e passa a ser uma sustentação. Não é mais eu me relaciono, é eu preciso de você para continuar sendo. E é por isso que muitas vezes um eu à deriva se mantém em relações que machucam. Não porque não vê, mas porque sair parece perder o próprio chão. Sem base interna, qualquer vínculo vira sustentação. E isso aparece muito nos atendimentos, como medo de abandono, como dependência, como dificuldade de se posicionar, como a sensação de que sem o outro eu não sei quem eu sou. Um eu à deriva, ele não é um eu fraco. É um eu que precisou se organizar sem ter base suficiente. E por isso aprendeu a se apoiar do lado de fora. No próximo conteúdo, eu quero falar de onde isso vem. Da criança que precisou amadurecer cedo demais. Um eu à deriva precisa do outro para existir.